Porque você tem, eu conheço, obviamente, né, como que você faz e tal, e você tem uma ideia geralmente de uma carteira muito diversificada e etc. Quando passa para o momento de crise, tá? Então você tem Torre Gêmeas, você tem 2008, tem Covid e tal. O que geralmente acontece com a carteira de um cliente? Qual que é a reação que você tem sentido, por exemplo, quando alguém passa por isso? E o que geralmente a gente pode esperar por um momento como esse? Perfeito. Na Portfel, a gente tem a mesma filosofia que a Arca, né? Que é sempre ter uma carteira bem diversificada em qualquer cenário e uma alocação mais estrutural. E aí, obviamente, vai depender do perfil do cliente, se vai ser mais conservador, mais agressivo. Então, vai mudar um pouco, a experiência vai mudar de acordo com o perfil do cliente. Obviamente, investidores mais conservadores, com majoritariamente renda fixa, acabam sofrendo um pouco menos normalmente. Obviamente, a gente passou por períodos de light, americanas, uma série de outros problemas de renda fixa, mas ainda assim, acaba com uma boa carteira de renda fixa, acaba sendo menos impactado do que uma pessoa muito agressiva, né? O que a gente viu muito, acho que é um dos principais erros que a gente nota, é o erro da autopercepção. A pessoa achar que é um perfil quando na verdade é outro. Então a gente pega final de 2019, né? Júlio pode confirmar. Final de 2019, a gente teve bull market 2016, 17, 18, 19. Estourando champanhe. Você comprava qualquer coisa. Cara, tava muito bom subia. ali mesmo, velho. Bons tempos, né? Putz. Magazine Luiza, tudo, assim, cara, tudo disparando. Não tô falando que Magazine Luiza é ruim, mas tô falando vários small caps que ninguém nem conhecia direito. Cara, crescendo 4, 5 dígitos, né? E a taxa de juros caindo. É receita para dar problema. Porque a pessoa, até quem era conservador, fala, poxa, eu não vou mais investir em renda fixa, vou tudo para renda variável. E quando está todo mundo em renda variável, normalmente quando ocorre o problema. Né? Aí veio 2020, desespero, as pessoas perdendo 40%, 50%, 60%, 70%, 80% do patrimônio para uma alocação errada. Eu acho que o grande papel do consultor, do assessor, nesse momento, é justamente o que o Júlio comentou, é trazer calma para a pessoa. Só que se você tinha uma carteira bem estruturada, você não sofreu tanto. Poxa, vamos pegar, por exemplo, a Arca, tá? 25 renda fixa, 25 imobiliários, 25 ações, 25 exterior. Naquele momento, em 23 de março, que a bolsa estava caindo uns 45%, o dólar estava disparando. Então, a parte de renda variável, que no Brasil, que tinha caído muito, a parte de exterior ajudou a segurar bastante a carteira. Então, assim, se você faz um bom trabalho de diversificação de carteira, você passa por esses períodos não necessariamente ileso, mas com muito menos volatilidade. E aí você soma isso a ter um profissional alinhado, com boas carteiras, né? Você vai ver que, cara, você tem um alfa, né, comportamental ali muito grande. O consultor, a sua vai te impedir de tomar decisões ruins nesse momento. Né? Cara, só que é quase que é quase que um maltrato, eu acho, às vezes, sabe, com um ser humano assessor ou consultor, que é o seguinte, pô, eu fui assessor por 7 anos. E, cara, a gente tem que fazer essa função de psicólogo quando a gente não tá tão bem assim, muitas vezes, né? Porque, geralmente, quando tá tão desesperado, a gente também fica relativamente desesperado. Claro que a experiência vai te ajudando, né? A manter esse controle. Mas lembro de uma situação, e a gente até passou meio junto isso, Ju, que eu tô lembrando, que foi lá para 2011, que foi no IPO de Abre 11. Cara, ó a cara do... Cara... Nossa, assim, é uma situação desesperadora, assim, e tal. E aí você precisa, quando você tá desesperado, tem que acalmar os outros, assim, né? E, assim, se eu fosse pegar e pensar, pô, você tá aí 35 anos no mercado, se você fosse se autoanalisar, assim, quais foram os 3 principais comportamentos que você teve para se manter vivo e bem-sucedido e crescendo e um dos maiores escritórios até hoje e tal? Quais são os 3 principais comportamentos que você tem para isso? Poxa, acho que resiliência, né? Você trabalhar forte, né? Muito forte, com pensamento de longo prazo, né? Então você tem que ter constância, foco e pensar que a longo prazo não é uma coisa de curto prazo, né? Muito pé no chão, diversificar é muito importante, porque se você pega um problema no meio do caminho, se você realmente dividir os seus ovos em várias cestas, né, eu ouço isso de pessoal experiente, eu tenho muitos clientes experientes, antigos de mercado, né? Não te mata, você machuca, levanta, sacode a poeira e continua correndo, entendeu? Então, diversificação, resiliência, foco no longo prazo,